Ouça agora uma palavra de esperança ao seu coração. Muito bem, nós hoje vamos meditar num texto que fica em 2 Reis, no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 7. Daqui a pouquinho o Alan vai colocar para nós. Aí deixa eu só contextualizar aqui a história. 2 Reis, capítulo 7, nós vamos ler dos versos 3 ao 11. Uma história bem edificante e que traz muitas lições para nós. O contexto dessa história: a Samaria estava cercada pelo exército assírio e a população de Samaria estava sofrendo com uma grande fome. Não saía nada de Samaria e nem entrava. Então os mantimentos acabaram e o povo estava realmente definhando de fome. E aí, através do profeta Eliseu traz uma profecia, uma promessa de Deus, dizendo que Deus iria suprir mantimentos para o povo não iria morrer. E isso se encontra nos versículos 1 e 2 nós não vamos ler, mas de 2 Reis 7. E aí até os moradores meio que zombaram de Eliseu, dizendo: como que Deus vai fazer isso? Isso é impossível, nós estamos passando por uma grande escassez, não há como amanhã Deus providenciar alimentos para nós. Isso também acontece em nossas vidas. Muitas vezes Deus faz uma promessa para nós e nós meio que, assim como Sara, a mulher de Abraão, duvidamos da promessa do Senhor. Agora vamos ler então 2 Reis, capítulo 7. Eu vou ler na versão ACF, versos 3 a 11. A palavra do Senhor então diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos estamos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, à tardinha, para irem ao arraial dos sírios. E, chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios,
E eis que lá não havia ninguém, nem voz nem homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E clamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. Essa é a leitura bíblica que nós acabamos de fazer, 2 Reis 7, 3 a o verso 11. Queridos, essa história, ela nos traz algumas lições preciosas. E é exatamente essas lições que nós vamos tirar hoje, dentro desses poucos minutos que nos restam, para que nós possamos, através dessa programação, nos edificar na palavra do Senhor. Como eu falei na introdução, a Samaria estava passando por grandes dificuldades, cercada por um exército muito mais poderoso do que o deles, e passando por grande falta de mantimento, uma grande escassez. As pessoas já estavam desfalecendo. E aí na história nós aprendemos que Deus ele agiu com mão poderosa e proveu mantimento para o seu povo. Portanto, essa história dos 4 leprosos indo até ao arraial dos sírios nos traz grandes lições. E a primeira delas é: Deus ele é perito, ele é especialista em mudar uma situação aos homens impossível de ser mudada. Nós chamamos o nosso Deus de o Deus do impossível. Quando Eliseu falou que Deus iria prover alimento, o povo duvidou. Porque na verdade, humanamente falando, era impossível que Deus pudesse mudar aquela situação que eles estavam vivendo, aquela situação de escassez, aquela situação de morte. Era impossível. Mas o nosso Deus, essa é a primeira lição que nós podemos tirar dessa história. O nosso Deus é um Deus que pode mudar uma situação impossível. Samaria estava passando fome extrema, mas Deus agiu de forma sobrenatural. Quando tudo parecia perdido, o nosso Deus trouxe livramento. Eu lembro-me de uma passagem que se encontra em Lucas capítulo 1, verso 37, que diz: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Portanto, a primeira lição que nós podemos tirar é: o nosso Deus pode mudar situações impossíveis de ser mudada. A segunda lição que nós podemos tirar dessa história dos 4 leprosos é: a fé exige ação. Não basta somente ter fé, precisamos também agir consoante a nossa fé. Olha que palavra, olha que verdade forte. Os leprosos não ficaram parados, lamentando sua condição. Eles disseram: por que nós vamos ficar aqui sentados para morrer? Vamos agir. Vamos ser ousados. Vamos até o arraial dos sírios. Quem sabe eles nos aceitem lá e nós viveremos. E se nos matarem, morreremos da mesma forma que iremos morrer se ficarmos aqui. Eles agiram, queridos. Então, a segunda lição é: a fé exige ação. Portanto, se eu tenho fé, se você tem fé em Deus, nós precisamos agir, nós precisamos viver de acordo com a nossa fé. Que interessante isso. A terceira lição que nós podemos tirar dessa história dos 4 leprosos indo até o arraial dos sírios é: Deus usa pessoas improváveis. Aqueles 4 leprosos, eles salvaram, Deus os usou para salvar
toda uma cidade, todo um povo. Aqueles 4 leprosos eram homens improváveis de fazerem isso. Se fizessem uma enquete ali em Samaria, ninguém votaria naqueles 4 homens como prováveis salvadores. Mas Deus usou. Deus usa pessoas improváveis. Os leprosos eram rejeitados. Eles não podiam nem viver dentro da cidade, porque a doença deles exigia, a lei exigia que eles morassem fora da cidade. Eles eram rejeitados pela sociedade, mas foram justamente eles os primeiros a descobrir a provisão de Deus e levar a notícia de salvação a Samaria. Isso nos lembra que Deus não escolhe pessoas pela posição, a capacidade intelectual. Deus não escolhe pessoas pela sua inteligência. Deus escolhe pessoas por sua graça. Por sua graça. Deus não escolhe currículos. Ele olha o coração e ele usa quem ele quer. Portanto, a terceira lição que essa história dos 4 leprosos nos traz é que Deus usa pessoas improváveis. Em quarto lugar, essa história nos ensina que as bênçãos de Deus não devem ser guardadas apenas para nós. Aprendamos essa lição. Quando Deus me abençoa, meu querido, quando Deus te abençoa, Deus ele nos abençoa com o intuito de nós usarmos essas bênçãos para abençoar aqueles que estão carecendo, que estão passando por dificuldades. Quando Deus te dar algo, Ele quer que você use esse algo para abençoar também, além da tua família, abençoar outras vidas. Que nós possamos aprender essa lição com esses 4 leprosos. Eles foram até o arraial. Eles viram ali uma grande quantidade de alimentos e riquezas. E aqueles 4 leprosos poderiam ter dito assim: rapaz, esse povo aí de Samaria nos rejeitam, nos chamam de imundos. Quando eles nos veem de longe, eles cospem, eles viram o rosto para nós. Vamos ficar com tudo isso para nós. Aquilo que nós não vamos dar conta, que apodreçam, que se perca, mas não vamos dividir com eles. Eles poderiam muito bem ter feito isso, mas eles não fizeram. Eles disseram: olha, nós não podemos ficar calados. Hoje é dia de boas novas, de boas notícias. Nós estamos aqui já saciados, estamos sem fome, mas o povo, os nossos co-irmãos, os nossos parentes e conhecidos, os nossos patriotas estão lá morrendo de fome. Vamos dividir com eles. Então aprendamos essa lição. Quando Deus me abençoa, quando Deus te abençoa, meu querido, nós devemos, com essas bênçãos, abençoar outras pessoas. Nós não devemos guardar as bênçãos somente para nós. E a quinta e última lição que essa história nos traz. Essa história nos remete ao Evangelho. O Evangelho é como a boas novas dos leprosos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que quando nós ouvimos o Evangelho e nos saciamos na graça de Deus, quando a salvação do Senhor nos alcança,
nós não devemos ser egoístas e dizer, eu já sou salvo mesmo, então o restante, fiquem com o destino que Deus tem para eles. Eu não vou abrir minha boca. Eu sou tímido demais. Eu sou muito ocupado para pregar o evangelho. Não, queridos, nós não podemos fazer isso. Aliás, você sabe por que esse programa existe? Esse programa existe para que nós possamos fazer isso, fazer o que os leprosos fizeram. Clamar, falar que em Deus há salvação, que Deus há alimento para a nossa alma, que em Deus nós podemos ser saciados. A cidade estava morrendo de fome. Os leprosos encontraram abundância e foram avisar os demais. Da mesma forma, o mundo está espiritualmente perdido e faminto. Os cristãos foram chamados para anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Anunciar salvação. Verso 9, ou se o Alan puder colocar somente o versículo 9, para nós fecharmos a nossa mensagem de hoje. O verso 9 diz assim, Então disseram uns aos outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. O que é o evangelho? O evangelho é boas novas, é uma boa notícia. E nos calamos, se esperarmos até amanhecer o dia, até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, vamos e anunciemos a casa do rei. Sabe, eu lembro de uma palavra que o apóstolo Paulo falou assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Foi basicamente o que esses leprosos disseram. Eles disseram, se nós fecharmos a nossa boca, algum mal vai vir sobre nós. Portanto, não vamos esperar o dia amanhecer. Vamos agora e vamos anunciar essa boa notícia, que aqui há abundância na casa do rei. Vamos anunciar isso para o rei, e o rei anunciará para as pessoas, porque nós não podemos ficar com essa bênção somente para nós. Meu querido, abra sua boca, fale de Jesus, fale que Jesus salva, que Jesus perdoa o pecador, que Jesus veio, morreu, foi sepultado e ressuscitou para nos dar salvação, para nos dar vida. Se você está ouvindo o nosso programa agora e você ainda não é um crente em Jesus Cristo, você está tendo o privilégio, meu querido, de agora, nesse momento, ouvir essa boa notícia. Então, faça o seguinte: reconheça que é um pecador e aceite a salvação que Jesus quer te dar de graça. Que Deus abençoe você e que você possa crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Você está ouvindo o programa Esperança em Cristo, um programa da Igreja Batista da Esperança.